Saudações bactinianas, boa tarde, gente, como vocês estão? Então, chegando aqui para o Entre Vozes 23, é um imenso prazer estar aqui novamente com uma nova proposta de diálogo. Quem vai chegando, por favor, vai sinalizando se estão vendo bem, se estão ouvindo bem, que é bem importante, né, para a gente se conectar. Aos pouquinhos, vou esperando aqui a Isete também chegar. Vou reforçando que além aqui do canal no Instagram, né, do perfil no Instagram, existe também o canal no YouTube, que foi lá que tudo começou, aliás, para quem não sabe, né? Esse canal tem o objetivo justamente de a gente debater sobre vida, sobre arte, e junto trazendo algo do pensamento bactiniano, né, para a gente poder também estabelecer esse diálogo, essa troca, né, através da nossa interação. E é por isso, né, que eu estou muito contente que estamos no número 23 já, né? Isso é muito bacana, isso é uma experiência muito legal, muito gratificante poder conversar com tanta gente. Oi, Jéssica, oi, Isete, sejam muito bem-vindas. Daqui a pouquinho já te chamo, Isete, só para fazer essa contextualizada, né? Contextualizar o nosso encontro de hoje, e aí eu já te chamo, já te dou a palavra. Então, quero agradecer novamente a Isete por aceitar o convite, Isete Nájila, que na dança do ventre, né, e para muitas outras pessoas, não necessariamente da dança do ventre, dispensa apresentação, né, porque a história dela realmente marca a todos nós de uma forma muito especial e é por isso que eu a convidei. Foi um momento muito importante, muito gratificante para mim poder conversar com ela, só para dar um pouquinho, né, desse contexto. A Isete quase integrou a minha pesquisa de doutorado, mas em virtude, enfim, daqueles apontamentos que vão tendo no processo, acabou isso não sendo possível e eu conheci, na verdade, a Isete, assim, através das redes, né, justamente pelas entrevistas, pelos programas onde ela participou e, claro, por ser da dança do ventre, né? Então, desde aí a gente já se conhece à distância, né? E esse momento de pandemia, veja só, né? Que paradoxo, né? Justo no momento de pandemia, a gente estreitou aí, né? Um laço, pôde se aproximar e ter uma conversa tão bacana, assim, uma troca tão legal. Então, para quem conhece, já sabe como é que funciona, obviamente, os nossos encontros aqui, mas para quem ainda não participou, né, só eu deixo frisado aqui que a ideia é um diálogo, é uma troca, é um bate-papo sobre assuntos que nos interessam, que nos tocam, né? Pode ser através do meu convite ou através também da iniciativa da própria pessoa que queira participar, então também deixo o convite em aberto, né, extensivo a todos que queiram dialogar, e através dessa interação eu vou buscando estabelecer algumas pitadinhas, né, de diálogo, né, busco estabelecer um diálogo com o pensamento bactiniano, mas é algo, né, que vai surgindo através aqui justamente do nosso bate-papo, da troca das nossas narrativas, né? A gente vai construindo esse espaço de debate, de diálogo juntos, né? Para ver essas possibilidades de articulação com o pensamento de Bakhtin. Por isso que o canal é Bakhtin Artista, né? Então aproveite sempre esses minutinhos antes para dar esse contexto. E hoje a Isete está aqui, já antecipando um pouco da voz de Bakhtin, né, para que a gente veja se tá, e Bakhtin tem o que a ver com isso, né? A gente vem sempre falando aqui no canal das vozes monológicas, né, que são essas vozes de silenciamento, né, a nossa tendência humana para centralizar o diálogo em nós mesmos e em relação a essa intolerância que nós temos ao que é diverso da gente, né? As heterogeneidades, as vozes todas que nos habitam, né? Então, Bakhtin é um autor, é um filósofo da linguagem que vai nos ajudar
a embasar essas reflexões, né? De maior da importância do lugar único que a gente ocupa, né? Nós somos seres únicos com experiências únicas e temos muitas vozes aí que nos habitam e a gente precisa dar vazão a essas vozes, a gente precisa respeitá-las tanto em nós mesmos quanto nos outros, né? E foi por isso que eu chamei a Izete, né? Porque com certeza a história dela vai nos trazer muito desses aspectos, né? Em relação à reflexão que a gente pode fazer desses aspectos. E a ideia é justamente a gente ver como é que se dá isso na vida, né? Não é um espaço para a gente ficar dialogando teoricamente, né? Mas sim para a gente trocar, né? A partir do que nos move, a partir do que acontece com a gente na nossa vida. E claro, a Izete, sendo da dança do ventre, vai poder falar com a gente sempre nessa relação vida e arte, que para Bakhtin também é algo muito significativo, né? É um autor que preza justamente por esse olhar integrado, né? Vendo vida e arte conectados. Então é isso, gente. Fiz essa introdução aqui e agora eu posso chamar, já vou te chamar, Izete, para a gente começar o bate-papo, porque a gente quer te ouvir. Então, se estão vendo bem, se estão ouvindo bem, e chamem amigos também para participar, quem possa se interessar. Olá! Oi, Izete! Bem leonina, né? Não nega que é leonina. Ih, tá sem áudio. Deixa eu ver se sou eu aqui. Gente, Jéssica, se tu tá aí, avisa se tu tá ouvindo bem, se é só comigo ou se não é. Tu tá me escutando, Izete? Tu tá? Eu não tô te ouvindo. Ai, meu Deus. Oi, Janderson, seja bem-vindo. Gente, quem tá aí, por favor, avisa se escuta a Izete. Fala aí, Izete. Fala. Gente, não escuto nada. Vou te chamar de novo, eu acho. Vou reconectar, tá? Só um pouquinho, gente, para ver se é só comigo ou se não, se eu tenho que entrar de novo. Coisas da internet, né? Essa parte burocrática, chatinha. Ai, 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 mas vai dar tudo certo. Olá, vamos ver. Ai, meu Deus. Será que tá tudo normal aqui? Ô, Izete, tu tá com fone, né? Tu tá conectado. Tira, por favor, o fone, vamos ver se dá alguma mudança. Senão eu reconecto. Eu disponibilizo a introdução aqui e reconecto daí. Porque aqui tá normal pra mim. Vamos ver. Pronto, Ah, ó, agora eu tô começando. Agora tá deu. ouvindo? Agora deu. Mas aí não vai ficar Aê! muito ecoando para as pessoas. Não, Será? pra mim tá ok. O pessoal, qualquer coisa, vai falando, vai nos dando um feedback, mas o importante é estar te escutando. Oi, Estranho, Andréia, seja bem-vinda. fone. Estranho, né? Porque geralmente com fone é que fica melhor, né? Sim, eu sempre uso, nunca tive problema. Claro que eu faço uso todos os dias, né? Pois é. Izete, muito obrigada. De novo, agora que eu tô te vendo aqui, muito obrigada por estar aqui. Tu viu que eu fiz já uma introduçãozinha para a gente começar. Então, assim, quero que tu te sinta bem à vontade para começar por onde tu quiser o bate-papo. Vou te dar uma dica, uma sugestão, na verdade, antes, né, de tu começar a falar sobre ti e a tua história, que com certeza a gente quer escutar. Eu me lembro quando a gente conversou, a primeira coisa
que já surgiu no nosso bate-papo, eu achei isso bem interessante e comentei contigo, porque tu estava falando sobre a questão de como às vezes a separação em bloco, né? Tu falava assim, que tu está engajado em grupos, né? Grupos que discutem também essa questão das pessoas que têm deficiência, pessoas com deficiência, e que há às vezes uma separação, né? Também, porque há contextos diferentes, mas tu falou muito nesse sentido, assim, como às vezes a gente ficar colocando em bloquinhos, ao invés de ajudar isso, vai, na verdade, ajudando no processo de mais preconceito, né? De favorecer que as vozes de preconceito muitas vezes apareçam, dependendo da forma, claro, como isso é trabalhado, né? E isso achei muito bacana porque já traz bem essa questão das tensões, né? Do embate, né? O Bakhtin vai falar sobre essa noção de diálogo, não só estamos aqui conversando cara a cara, mas é isso, é essa diferença de pontos de vista no mundo e que trazem visões diferentes, e com isso cada ser humano é um universo diferente, né? Cada ser, cada sujeito mobiliza vozes diferentes, né? Então, se tu puder falar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão para ti, essas tuas impressões, antes propriamente da gente entrar na tua história, o que tu acha? Realmente são muitas vozes, né? E eu acho que o preconceito existe porque nós criamos, né? O ser humano cria o preconceito, e aquilo que eu te falei, às vezes eu acho que se houvesse realmente a igualdade que todo mundo busca, mas que não acontece, se houvesse essa integração de pessoas, né? Eu acho que o preconceito seria menos falado. Então, assim, cotas, tudo bem, tem toda uma história por trás das cotas, né? Uhum. Mas eu particularmente, Lisete Nájila, eu não concordo. Mesmo eu sendo deficiente, eu não concordo, né? Então, existe uma coisa assim, tem 50 vagas para uma atendente. 10 vagas é para pessoa com deficiência. Só que, isso já aconteceu comigo, né? A pessoa que vai procurar Gente, se vocês puderem, quem tá aí e dando. Aqui pra mim, eu também. Eu também tô aqui. Pra mim, a tua eu tô aqui. imagem apareceu circulando. Gente, vocês A é que minha que podem dar o cortou, a feedback sua real, apagou. né? Vão avisando, gente, se eu que tô trancada aqui, se é a Isete, que a gente vê o que faz, o que não dá, e pra gente ficar sem poder se comunicar com vocês que estão aí e a gente poder estabelecer esse diálogo. Só digam se é a Isete que está trancando quando acontecer, tanto na imagem quanto no som, ou se sou eu, porque aí a gente vê como é que conduz. Tá bom? Agora voltou. Para mim, voltou. Voltou. A sua dá uma travadinha assim de vez em quando. Bom, Uhum. voltando. Então, assim, eu senti esse grande preconceito dessa coisa de cotas, né? Eu senti na pele. Então, assim, disponibilizaram uma vaga e eu fui, né? Tinha que pagar uma inscrição, que era um concurso, e eu fui atrás da vaga. E, e era um trabalho que eu poderia executar, trabalho administrativo, que eu poderia executar, eu poderia me adaptar, caso eu não conseguisse fazer algo, como eu sempre faço, eu preciso me adaptar à minha realidade. E antes de pagar a inscrição, eles disseram que eu era inválida, né? Que eu preciso passar por uma perícia antes de pagar a Uhum. inscrição. Eu nem sabia desse processo. Então, eles não deixaram eu pagar a inscrição, porque me mandaram passar com um médico perito, e o perito falou que eu era inválida. Eu falei, mas o serviço eu posso fazer.
Não, é porque tem que carregar uns documentos, tem que carregar uns processos. Eu falei, eu consigo carregar, eu me adapto, eu ponho um mochila, eu ponho um carrinho, eu ponho o que for preciso. Dá para Uhum. fazer muita coisa, né? E ele simplesmente me colocaram como inválida. Aí eu vou, né, à Previdência, falei, já que eu sou inválida, então, né, deixa eu pedir minha aposentadoria. Só que eu não valho para nada mesmo. Aí quando você chega para pedir aposentadoria, você não pode se aposentar. Você não é dada como inválida e você tem família e você e eles vão colocando um monte de coisas. Então eu sinto uma bagunça, né? Essas vozes acabam bagunçando o Uhum. que poderia ser simplificado, né? E esse foi acho que foi o preconceito que eu senti que eu sofri e que ficou muito marcado, que me deixou muito triste, porque ia ser meu primeiro emprego, né? Depois da amputação. Uhum. E eu fui assim, né? Falei, nossa, vai ser meu primeiro isso, eu vou. Fui super animada. E acabou que não deu certo, foi uma grande frustração e você se sente realmente inválido. Depois que o médico olha para sua Uhum. cara e fala, você não serve para nada, você não vale nada. E eu me senti, eu fiquei assim uma semana mãozona, sem assim, sem ânimo para nada. Falei, aí, né, eu lembro que na época meu pai falou, vai, procura outro lugar. Eu falei, vou procurar o quê? Né? Eu falei, vou procurar o quê? Se você vai prestar um concurso com tantas mil, não sei quantas mil vagas, e você já ouve um corte desse logo no começo, aí deu uma assim, uma desanimada Uhum. grande. E eu querendo mostrar que eu queria trabalhar, eu querendo mostrar o que eu sabia fazer. E quando eu consegui um emprego numa empresa que eu trabalhei, foi assim, eu consegui a vaga e eu falei para eles, né? Eu falei, que bom que vocês estão me dando a oportunidade de mostrar o que eu sei fazer. E nessa empresa eu fiquei 4 anos. Então, assim, eu mostrei o meu valor, né? E eles viram que muita coisa daria para fazer, né? E acabou que depois disso eles foram contratando outras pessoas com deficiência. E foi preciso ver para crer. Olha, deficiente consegue Uhum. trabalhar, que interessante. Vamos abrir mais vagas no mercado. Então, eu acho essa dúvida da parte das empresas, duvidar, né? Será que Uhum. dá conta? Então, Uhum. isso serve para todos os tipos de deficiência. Então, eu não sei como que é projetado na cabeça das pessoas essa coisa de ah, o vitimismo, coitadismo, capacitismo, enfim, todas Uhum. essas questões aí. E a pessoa ela monta um personagem, ela vendo, né? Ela olha para o deficiente e ela já monta toda uma história. Ela monta história, sem saber a história da pessoa. Então as vozes da cabeça dela monta toda aquela Uhum. história. Aí olha aquela pessoa que olha e fala, ai, tadinho, ai, vai ser Uhum. solteira a vida toda. Ai, vai precisar de ajuda a vida toda. Ai, que dó. É, é bem isso. Tu tava falando, eu tava pensando, o problema é o bicho-homem, né? A nossa sociedade, estruturalmente, né? Aquela velha história que a gente já sabe, mas que a gente precisa justamente falar para que seja construído um outro espaço, né? De mais respeito, de mais Mas igualdade nesse sentido tolerância, eu até diria. de tolerância, de a gente perceber justamente esse lugar único, né? E eu acho que aí é que reside o grande problema, né? Por exemplo, estava falando, é bem isso, é ver os contextos diferentes de cada um, né? Cada um tem uma história que é única, né? Por exemplo, tem uma história de vida, né? Que tu passou por uma situação de descobrir uma doença, de descobrir um tumor,
consequentemente, isso levou à amputação do teu braço. Provavelmente, se tu falar com uma pessoa que passou pela mesma situação, né, a mesma doença, né, com o mesmo tipo de consequência, nenhuma de vocês vai ter o mesmo relato. A experiência é única. E falta essa sensibilidade da nossa parte de poder estabelecer justamente primeiro essa escuta no sentido, eu acho que essa presença de poder ver o outro, né? Sair do nosso próprio umbigo, né? Do que nos cerca, que é já um quadradinho dentro do que a gente estava falando, né? Que é um universo muito pequenininho, né? Não no sentido de desmerecer o que é o nosso universo, mas a gente poder ter esse olhar amplo, né? Para que a gente tenha realmente um olhar mais sensível para a vida, para as relações, né? E é justamente esse o grande problema. E aí, o que eu acho interessante, quando eu fui pensar no convite para ti e o fato de tu estar aqui, né? Hoje, eu venho discutindo com várias pessoas, assim, toda semana, né, sobre um aspecto, assim, como a gente está trabalhando aqui, sobre um assunto, sobre um sentimento, enfim. E aí a gente vem falando das vozes monológicas, como eu disse, que são essas vozes de preconceito, de intolerância, basicamente falando, né? E aí eu noto que geralmente, claro, as vozes que têm figurado aqui, a gente dá bastante atenção, porque é necessário, né, a justamente a voz monológica, que é essa voz autoritária, a voz ditatorial, é a voz desse preconceito, dessas vozinhas horripilantes que a gente escuta e se impõe também muitas vezes, né, porque a gente vai reproduzindo em algum grau essas vozes todas. Mas contigo eu sinto uma inversão, como se o discurso hoje fosse claro, porque só existe luz porque há sombra e vice-versa, tudo é relacional. E Bakhtin também vai pensar sempre assim, tudo em relação. Então, quando eu falo, por exemplo, com uma mulher que passou por violência doméstica, como já teve aqui o caso, abuso sexual, a questão da gordofobia, a questão do racismo, né? É porque existe a outra perspectiva, né? Mas dessas vezes, a gente, de certa forma, eu senti uma tendência muito mais a gente a botar para fora essas vozes discriminatórias, né? A perspectiva, vamos dizer, negativa, que a gente precisa perceber e que às vezes está ali velada, né? Às vezes a gente mesmo manifesta um preconceito e não se dá conta, porque aquilo está tão dentro da gente, socialmente falando, que é difícil a gente fazer diferente, né? E contigo, eu sinto que é o contrário, é como se, assim, hoje contigo a vibe é da outra perspectiva, porque eu fiquei aqui pensando assim, tu é uma voz de superação, ou seja, como é que eu sinto, assim, vou desenhar, grosso modo, né? As vozes estão ali te bombardeando, não, tu não vai fazer, não, tu não vai seguir, não, é difícil, não dá, e tu tá ali, eu tô fazendo, ninguém vai dizer que não, né? E é isso aí, a gente tem que mexer nisso, vamos parar. E mesmo em situações muito fortes aí, que agora a gente vai entrar, eu vou te deixar falar, prometo, tá? Mas é só para dar esse calor, assim, nessa coisa toda, porque como é importante essa voz é muito potente. O que eu estou falando aqui é o que vai reverberar em todo o nosso discurso, né? O quanto essa tua voz de superação, ela é importante para todos nós. A tua voz é de tantas outras pessoas que também têm essa postura, mas eu digo como é difícil a gente sair da tendência monológica, como é difícil a gente sair dessa tendência a reproduzir o não, quando é possível dizer sim. Então, é basicamente isso, tá? E isso é uma ideologia, esse é um ponto de vista que tu mobiliza na vida e na arte. E agora, então, eu gostaria que tu entrasse propriamente um pouquinho, assim, te apresentar a tua história e em relação a realmente esse momento de vida, assim, dessas vozes que vieram, assim, para
te mostrar o quanto tu é forte, né? No fundo, é aquela ressignificação toda, né? Então, assim, como é que foi essa tua história com a doença, com a descoberta da doença, se tu puder compartilhar aqui com a gente. Então vai ser muito bom um aprendizado para todos nós. Eu vou começar pelo final. Sim, fica à vontade. Adoro, já tá carnavalizando isso aqui também. A frase final da minha história é assim: a Izete Nájila e o câncer é uma história de amor, não é uma história de ódio. Esse é o fim. Isso é tudo. Isso é tudo que não tem fim, né? Na verdade é isso. Esse é o fim, na verdade, esse é o fim que não é o fim. Esse é um momento, eu diria, um momento atual. Porque eu sempre lembro, né? Isso, quando alguém chega e fala assim, você teve aquela doença maldita, já fala com ódio, né? Com aquele ranço. Uhum. Aí eu falo, mas qual é a doença maldita, né? Tem tantas doenças que faz a pessoa chegar no estado terminal. Qual? Qual que você está falando? Você teve câncer, aquela doença maldita? Eu falo, não pode falar assim dele. Então, assim, o meu relacionamento com câncer foi desde os 15 anos. E eu era muito jovem, né? Talvez se fosse hoje, eu não sei se eu. Acho que eu ia encarar do mesmo jeito, né? E então começou muito jovem. Eu comecei tratamento, cirurgia, tratamento. Eu estava com 15 anos, quase para 16. Então foi nessa mudança de 15, 16 anos. Eu descobri com 15, quando eu comecei o tratamento, eu já tinha 16. Porque eu faço aniversário em agosto, eu descobri em junho, e no final de agosto eu já estava dando entrada no hospital. Então foi tudo muito rápido. E desde quando eu descobri, desde a descoberta, aos 15 anos, eu não sabia o que era o câncer. Então, a forma de como eu aceitei, né, meu primeiro contato com a doença foi esse. Foi o médico falar o que eu tinha, uma vez que eu já tinha ido em 2 lugares, falaram que eu só tinha uma dor. Era uma dor que incomodava demais, diziam que era tendinite. E então, assim, quando eu cheguei no médico, que ele falou que eu tinha um tumor, que eu tinha câncer, eu gargalhei. Uau, eu tenho câncer! Gritei pro mundo ouvir. Atenção, mundo! Eu tenho câncer! E o médico olhando pra minha cara, tipo, meu Deus, que jovem doida é essa? Enfim, não sabia o que era. Veio de uma família extremamente carente no sentido saúde, né? Éramos muito carentes na época, não tínhamos plano de saúde, nada, família de muitos filhos, então era só aquele remedinho de farmácia, nada além de uma gripe. E quando eu fui ao hospital, fiz o raio-x, então assim, depois de tanta dor e de ter ido já 2 vezes, né, o médico não falou o que era, eu fiquei feliz. Então o resultado foi esse. Recebi a notícia, o diagnóstico e fiquei feliz. E o médico falou, ele falou, olha, aqui não temos tratamento, eu vou te encaminhar para o hospital referência. E quando começou, aí sim, né, eu vi a gravidade, quando eles explicaram como seria o tratamento, medicação, quimioterapia. Aí eu vi como ia ser e como eu ia ficar. E como eu fiquei para sempre, careca. Ficar careca foi isso aí opção. dá um momento à parte, né? Isso aí a gente vai pegar depois esse aspecto que dá uma live à parte, eu falo, a questão do cabelo, né? Então, a careca é opção. Uso há 26 anos, desde a primeira quimioterapia. Fiquei careca, amei ficar careca.
e pretendo manter careca. E foi um ano e meio de tratamento, cirurgia, amputei braço, ombro, uma amputação completa, operei o pulmão, era um câncer ósseo que já estava com metástase no pulmão esquerdo. Então eu fiz cirurgia, tratamento, e aí deram alta. E nessa alta eles disseram que em 3 anos a doença poderia se manifestar novamente, né? Deram um prazo. E com 1 ano e meio, aí eu voltei à minha rotina, escola, né? Fui me adaptando à nova realidade. E com 1 ano e meio, voltou uma metástase no pulmão direito. E no exame de rotina, eles descobriram e eu fiz cirurgia novamente no pulmão direito, fiz tratamento, quimioterapia, radioterapia eu não fiz, somente químio. E há 26 anos atrás eram as quimioterapias, né? Forte pra caramba, judiava bastante do corpo, enfim, da pele, de tudo. É muita mudança que acontece no corpo durante o tratamento quimioterápico. Os enjoos, náusea, para de menstruar, a sua pele fica diferente, o seu paladar fica diferente, você sente muitos desejos, fica parecendo mulher grávida, né? Não menstrua, fica cheia de desejo, enjoada, enjoada, vomitando. Eu falava que eu parecia mulher grávida. E cansaço, perda de peso, muita perda de peso. Então, assim, vem uma avalanche. Você não tem tempo. Às vezes as pessoas falam assim: o que você pensava? Eu não sei lá o que eu pensava. Eu só pensava assim, né? Eu quero ficar aqui, não me levem. Eu lembro que teve uma internação que eu tava assim, muita febre, tipo, delirando já, quase convulsionando, eles tudo preocupado com a minha febre, que eles não conseguiam fazer punção na veia porque a febre estava muito alta. Aí eles me enrolavam num lençol com água e álcool. Pensa, eu tremendo, sendo enrolada, parecendo um charuto enrolada num lençol com água e álcool. E eu lembro que eu agarrava a mão da enfermeira, eu olhava assim pra cara dela, eu falava assim, ela tinha um olho verde grandão assim, eu chamava ela de tia, né? Eu falava assim: tia, não me deixa morrer, eu não vou morrer. E eu apertei ela assim, ela ficou com aquele olho verde me olhando assim, ela ficou assim, ela parou, ela ficou assim, olhando pra minha cara, acho que ela falou: meu Deus, o que eu vou fazer? Eu olhei pra cara dela e falei: não me deixa morrer, eu não vou morrer. Avisa pra todo mundo, eu não vou morrer, você não vai me deixar morrer. E ela tinha um cabelinho, eu só falava que ela parecia um anjo, aqueles mãos de cachinho. E ela ficou assim, olhando pra minha cara. Aí eu falei pra ela: me ajuda, não me deixa, não me deixa. E assim, foi o único dia que eu fiquei no desespero, eu senti um desespero. Né? Eu falei: é hoje. Eu falei: não, não é hoje. Eu enfiava na minha cabeça: não é hoje, eu não vou. Eu vou conseguir, eu vou conseguir. Então, essa coisa, eu vou conseguir, sempre teve, aqui tem as vozes. As vozes diziam: você é forte, você vai conseguir, você vai sair dessa, né? Peça com fé, tenha fé. Eu tenho muita fé, acredito muito em religião, cada um com a sua. O importante é acreditar num Todo-Poderoso que cuida de cada um. Então eu pedia, né? Eu olhava para a luz assim do quarto, eu falava: Deus, não me abandona, não me abandona, não me abandona. Então, assim, eu falei com a enfermeira, só que na hora que eu falei com a enfermeira, o meu pensamento era lá. Meu pensamento era lá. Só que eu foquei nela. Tipo: Deus, não me abandona, não me deixa. Eu sou sua filha, não me deixa. Então, as vozes jogou tudo em cima dela, coitada. Acho que até hoje ela deve lembrar desse episódio, nunca mais eu tive contato com ela. Era um doce de pessoa. E assim, então essas vozes sempre me lembraram que eu tinha força. E quando a doença voltou, eu me senti mais fortalecida. Eu já sabia tudo o que ia acontecer. Eu não fui pega de surpresa. E eu simplesmente fui, né?
todo mundo perguntou como vai ser. Eu falei, eu vou fazer o que precisa ser feito. Eu já sei o que vai acontecer, eu já sei o nome de tudo, de todos os médicos, os remédios, de tudo que vai acontecer comigo, e como que vai ser o pós-operatório, que por sinal é muito doloroso. E eu falei, eu já sei como vai ser tudo. Vamos que vamos. E foi assim, todo esse processo. Isete, assim, é só para compartilhar, assim, com quem está aqui agora com a gente, né, participando do diálogo. Quando eu conversei contigo, falou das vozes, né? Eu gostei, eu já adorei, porque quando a pessoa já está falando das vozes, eu já estou bem feliz aqui. As vozes, né? Quando eu conversei contigo e falou sobre a tua história, claro, eu já tinha escutado, porque já te acompanho, já conhecia, mas é outra experiência o diálogo com a pessoa. Sempre é uma outra experiência, né? E quando eu te ouvi falando, gente, sabe aquela hora que tu sente vergonha de ti mesmo, assim, que tu tá falando com a pessoa e tu vê aquela força, assim, por que eu digo isso? Porque às vezes a gente se deixa bater por coisas tão pequenas. Claro que isso é super humano, é super compreensível, mas quando a gente está do lado de uma pessoa que passou por situações tão delicadas, tão intensas como tu passou, e a gente vê que tá aí com um sorriso no rosto, firme e forte, vamos lá, isso te dá assim, te dá uma gana tão forte de viver, por isso que eu digo, é uma voz tão potente, essa do sim, né? Que foi um grande aprendizado, assim, para mim, poder conversar contigo, assim, ter essa troca e a gente ter podido conversar e compartilhar, assim, nossos sentimentos em relação a isso. Quando tu falou assim, quando eu descobri o câncer, eu fiquei feliz e tu dava risada e ria, né? Sorria com isso, mas não era um sorriso de ai, tudo bem, tá tudo certo. Não, era um sorriso de assim, cara, eu descobri, né? Isso é bom. Olha como a gente inverte, né? A gente pensa assim, se algo acontece, se uma circunstância dessa acontece, de a gente se vê porventura com alguma situação assim, o que a gente faz? A gente já morre antes, né? Morre antes do diagnóstico, não é? E não, é bem aquela história de ver o aspecto, eu não diria, não é nem na real, não sei o que vocês acham, gente, mas assim, para mim não é nem o aspecto positivo, é o aspecto real, né? Porque junto com esse discernir, né, sem que a gente se desespere antecipadamente pelas situações, é justamente aproveitar o que aquele acontecimento tem de melhor, né? O que ele tá nos oferecendo e realmente. Só que, claro, existe todo um mérito aí na escolha, né? Na seleção. O Bakhtin vai falar, todo o tempo a gente está avaliando, a gente está escolhendo, né? É bem isso, tu escolheu não ver, que nem tu disse, para mim a minha doença não é algo maldito, não é uma doença maldita, não é algo maligno na minha vida. Não é assim, eu falo com amor, isso para mim me tocou muito. Eu falo com amor da minha doença, né? E a gente sente realmente isso. Foi a mesma coisa quando tu falou isso, eu descobri e eu fiquei feliz, feliz no sentido, eu descobri, eu poderia não ter descoberto, né? E sabe Deus, né, enfim, as implicações desse não descobrir. A gente tem aí vários casos, né, de pessoas que quando descobrem, infelizmente, é tarde demais, não, enfim, várias histórias, né? E tu aproveitou, né, essa ponta, né? Não, o que eu vou escolher, né? Eu vou escolher, ok, que bom que eu sei, agora a gente vai lidar com isso. Eu tô aqui para lidar com isso. Eu tô aqui para bancar, né? Que é o que o Bakhtin também vai falar da responsividade, né? Do fato da gente não ter álibi para os nossos posicionamentos, né? Tu bancou, né? Tu assinou algo, né? Ali.
né? Tu tem Eu acho investido que assim de responsabilidade nisso, né? sim. Fale, Eu acho Zete. assim, na vida, a nossa vida toda, eu acho que é composta de perdas, ganhos. É uma lógica isso. Não tem como a vida ser ganho, 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 100%, 100%, 100% para o alto e Uhum, avante. Uau! Então, assim, é natural termos um momento. Ah, porém, uhum. tem que fazer desse momento o dobro para o alto e avante. Então, o que eu vejo hoje é que as pessoas não conseguem compreender isso. As pessoas ficam chateadas porque hoje não deu certo, né? Minha vida não é legal porque hoje não deu certo. Só que elas esquecem que tem amanhã, tem depois de amanhã, que pode tentar de novo. Então, a insatisfação hoje está vindo muito rápida, né? Então, ter o carinho, ter a minha relação, amor com o câncer. O câncer foi maligno, mas eu não sou maligna. Ele foi maligno e Uhum, foi retirado de mim. Então, assim, o mal foi arrancado pela raiz. Por que eu vou guardar esse ódio? uhum, Entendeu? Eu não vejo por quê. E as pessoas, tem pessoa que fica assim, inconformada de me ouvir falar dessa forma, né? De que tá tudo bem, né? Nossa, você deve ter sofrido muito, você deve ter muita raiva, você deve ter muito ódio. Você tem escolhas, então eu escolhi ver o lado positivo. As pessoas uhum, teimam em falar do lado negativo. Tem que saber usar, eu acho. E a vida é isso, a vida ela é dosada. Dias bons, dias ruins, faz parte do processo viver. Eu acho que tudo é aprendizado nessa vida. Tudo é aprendizado. uhum, Você tem escolha: se lamentar e viver, se lamentar e recomeçar, se lamentar e entender. uhum, As vozes estão falando isso. As vozes falam isso o tempo todo, diariamente, entendeu? E eu acho que são escolhas uhum. super mega importantes na nossa vida. É, e além dessa voz que diz, olha, eu vou falar com amor da minha doença, eu escolho não me desesperar e eu escolho é, encarar, né, acolher, aceitar isso que está acontecendo. Eu me lembro que a gente falou sobre isso, o poder da aceitação nesse processo todo, né? E a outra coisa que também impactou tanto quanto, vamos dizer assim, a alegria quando tu descobriu que tinha essa doença, né? Não a alegria, obviamente, ninguém vai desejar ter uma doença, ter algo assim, mas a alegria nesse sentido que a gente vem tratando aqui, né? De não se desesperar, de não se entregar, né, para aquele sentimento destrutivo que nos faz cair, nos faz descer, né? Baixar a nossa imunidade energética, vamos dizer assim, né? E tu falou também quando foi a questão da amputação, isso me marcou bastante também, no sentido de que tu trouxe, eu me lembro que foi uma fala mais ou menos assim, eu vou conseguir dormir? Eu vou parar de sentir dor? Então eu digo Vou sim. contar. Fala um pouquinho sobre isso. Fala sobre essa parte, Paulo. É que assim, como o nosso tempo, né? Não é um tempo tão extenso, a não ser que você encerre uma live e comece outra, porque eu estou livre. Sim, a gente vai fazer aquela dobradinha, tá? Aí tu fica Ah, até é? quando tu puder. Depois que aqui a gente tem uns 15 minutos. Eu vou avisando quando eu estiver perto, assim, de finalizar, não te preocupa, a gente faz a dobradinha aquela, Fechou, então. tá? Assim eu fico mais calma, não fico afobada. Isso, calma, tá tranquilo. Bom, antes da descoberta, né, eu já sentia muitas dores. Já sentia muitas dores e assim, quando descobri, o médico, até que eu conseguisse a vaga no hospital, o médico que tinha me atendido, ele falou assim, vamos
dar uma imobilizada, né, neste braço, e até que você consiga a vaga no hospital. Então eu fiquei numa posição assim, pensa eu assim, só a mão de fora e uma faixa, só faixa, sem gesso, sem nada. Só um monte de faixa enrolada em mim, metade mulher, metade múmia, e uma mão aqui para fora. Eu fiquei assim, ó, nessa posição, com o braço 1 mês e meio, praticamente, né? Por aí, até conseguir a vaga. Então, quando imobilizou, a sensação que eu tive foi de mais dor. Parece que a dor concentrou assim, parece que a dor circulava, e na hora que o braço ficou paradinho, parece que a dor foi assim em cima, assim, ó, martelava, batia, tudo. E passou a ser dores intensas, insuportáveis. Eu não dormia, eu via todo mundo dormindo à noite, eu abraçava uma almofada, eu ficava assim, ó, fazendo um balancinho, aquele balancinho ia me acalmando. E aí começou o tratamento, eles deram o primeiro ciclo de quimioterapia achando que o tumor ia diminuir, e não diminuiu. E quando eles tiraram a faixa, o braço tinha, ele estava travado, ficou aqui nessa posição, não esticou. Então, o máximo que ele chegou foi até aqui, até a altura do peito. Então, eu ficava com esse braço dobrado aqui, esse não, né? O esquerdo. Estava dobrado em cima, um pouquinho abaixo do peito. E ficava esse braço dobrado, o ombro bem inchado. E aquilo me incomodava, porque o braço não esticava, doía, eu não conseguia virar do lado esquerdo para dormir, eu só ficava do lado direito. Foi na época, na primavera, setembro, que eu tomei o primeiro ciclo de quimioterapia. Então, assim, eu ficava deitada só do lado direito, aí deu, assim, várias feridas no meu lado direito, e eu não conseguia virar do lado esquerdo, para não ficar em cima do braço, do ombro. E aquilo começou a incomodar de um jeito que dava desespero. Desespero de dor, de incômodo, de peso, porque dava inchado, pesava. E aí, quando a médica falou da amputação, na hora, a médica falou de manhã, umas 10 horas da manhã. Depois do almoço eu já estava tranquila. Tranquila, na hora eu chorei, óbvio, né? Sou um ser humano. Na hora eu chorei, mas depois eu fui, né, acalmando e pensando, né, meu Deus, pense no alívio, ficar sem dor. Eu só pensava nisso, tirar a minha dor. A minha dor que era 24 horas por dia. Eu só pensava em ficar sem dor. Peraí, eu vou ficar sem dor? Epa, bora. E como eu era de menor, estava com 16 anos, precisou da autorização do juiz, do meu pai, da minha mãe, né, para autorizar a amputação. Eu não podia responder por mim, mas eu respondi tudo bem. Aí eles me mandaram uma psicóloga para conversar comigo, os ortopedistas, chegou uma equipe, né, toda de médico. Chegou querendo saber como é que eu tava, né, que a médica já tinha dado a notícia de manhã e à noite foi a equipe. Ortopedista, psicóloga, e eles chegaram lá, né, querendo saber como é que eu estava, explicaram como que ia ser a cirurgia, que eles estudaram, tentaram, né, não amputar o braço, tiraram um pedaço do osso, colocaram uma prótese, só que estava muito avançado, e, e a tentativa seria a amputação. E eu falei, tudo bem. Aí eles ficaram olhando com aquela cara, tipo, lá vem ela, com tudo bem, só faltou gritar, uhul, vou amputar meu braço. Não deu tempo. Então, eles perguntaram, né, se eu queria conversar com a psicóloga. Eu falei, não, eu dispenso a psicóloga. E o médico falou, você tem alguma pergunta? Eu falei, sim. Eu vou poder dormir do lado esquerdo? Ele, sim. Eu falei, eu vou poder dormir sem sentir dor? Eu vou poder ter uma noite de sono inteira? Eu não terei mais dor? Ele falou, não. Eu falei, ótimo, estou preparada. Quando é? Aí eles ficaram olhando com aquela cara, tipo, será? E eu falei isso, eu falei, eu preciso que tire isso de mim. Vai arrancar o mal pela raiz? Vai. Eu falei, tira isso de mim. Aí meu pai e minha mãe olhando assim, né, tipo, será que tá tudo bem? E assim, foi uma decisão que veio junto com um alívio.
E eu fiquei ansiosa. Me avisaram, tipo, na segunda-feira, a cirurgia ia ser na quarta. Foi mais ou menos assim, um tempo bem curto. E eu fiquei ali, falei, Uhum. não, vai acontecer, vai ficar tudo bem. Meu pai e minha mãe desesperados, e eu acalmava eles. Calma, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, você só terá uma Tu que filha sem acalmava. braço. Eu, calma, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Fui pro centro cirúrgico, minha mãe, coitada. Mãe, calma, vai ficar tudo bem, né? E os médicos tentando acalmá-la. E eu, calma, ela subiu, eu não quero deixar minha filha. Eu falei, mãe, se despeça aqui da minha mão, se despeça aqui da minha mão, do meu braço, que eu vou entrar no centro cirúrgico. Uhum. Então, assim, a volta do centro cirúrgico tá bem, né, baqueada com anestesia, medicamento e tudo. Mas no dia seguinte, eu estava assim, ótima, acordei, estava deitada em cima da cirurgia, acordei morrendo de medo, tinha os pontos. Aí eu acordei, virei devagar, eu falei, mãe, meu Deus do céu, eu abri tudo, rasgou tudo de novo, deitei em cima. Ai, meu Deus, desesperada. Mas o meu primeiro pedido para minha mãe foi, eu quero me olhar no espelho. Eu precisava me olhar no espelho. E foi uma noite assim, dormi muito, sem dor, uma delícia. Uma delícia de noite, bem dormida. E no dia seguinte eu quis me olhar no espelho e a minha mãe falou: não, não vai. Eu falei: eu quero ir, né? E quando eu levantei da cama, dei uma desequilibrada por conta da ausência do peso, né? Eu estava carregando ali todo aquele peso durante alguns meses e depois tirou. Então, a primeira saída da cama deu uma desequilibrada, quase fui para o chão, eu me segurei, opa, e aí eu me olhei no espelho, só quando eu me olhei no espelho eu estava assim, porque a minha pele é um corte aqui e os pontos, né? Então eles puxaram a minha pele para costurar. Então eu senti, porque no início eles falaram que eu ia ter que fazer enxerto, tirar a pele não sei da onde, do bumbum, da coxa, para completar a cirurgia, mas não precisou. E aí eles puxaram para costurar. Então eu senti a pele aqui, ó, repuxando, e eu fiquei com medo de me mexer. Então eu me olhei no espelho assim. Eu falei, o que é isso? Eu tô toda torta, por quê? E aí eu fui, né? As enfermeiras falando, solta mais a cabeça, tá tudo bem, né? Tá doloridinho, porque mexeu muito, foi um osso cerrado, né? Não foi só um pequeno corte. É, teve várias máquinas aí dentro de você fazendo corte e tudo. E aí, aos poucos, eu fui colocando a cabeça no lugar, literalmente. Colocando a cabeça no lugar. Mas o alívio foi imediato. Muito. Foi renovador. Foi isso. Tem aqui a Silvia está dizendo só tu para me fazer rir num processo desse. Eu me senti Que da bom. mesma forma, né? Sendo bom, né? Salvas dadas as ressalvas, as circunstâncias diferentes, né? Foi assim que eu me senti também. E quando estava falando agora toda essa tua experiência, eu fiquei pensando, né? Para nós aqui, né? Que não passamos por isso, que basta, né, a gente, olha isso, né, dormir bem, dormir bem. Quando a gente escuta falando, isso nos afeta afeta que eu digo no bom sentido, afeta no sentido, olha o que essa voz está nos dizendo. Nós temos a escolha e sem precisar, podemos escolher simplesmente porque queremos nos fazer bem, né? É uma escolha assim porque queremos dormir melhor, né? Temos essa escolha, não precisamos dormir bem, mas com toda essa circunstância densa, pesada, de passar por uma situação assim, né? Então, imagina o quanto isso é forte, né? Quando tu disse isso, para mim, me marcou, como eu disse, marcou muito, né? Eu vou dormir bem. Olha isso, né? É a minha paz, é a minha harmonia, é a minha saúde.
Né? Então, claro que houve toda uma consequência, como tu disse, não significa, eba, vão tirar meu braço, tá tudo certo, eu sou otimista mesmo, não é isso, né? É ter a consciência, né? Não é te tratar como uma pessoa alienada, né? Porque seria É. a gente pensar assim, né? Que tu te sentiria assim, seria uma visão um pouco alienada das tuas vozes aí, né? Mas eu acho que é uma profunda busca por autoconhecimento, por essa maturidade, né? Uma maturidade que tu teve que ter desde muito cedo também, porque tu lidou com isso desde criança, adolescência. Isso também é bem importante de a gente ressaltar, não era uma pessoa adulta que já, né? Então, assim, os conflitos que isso, as muitas vozes conflitantes na tua cabeça, na tua, né, na tua relação, eu nem consigo imaginar, assim, o conflito, né? Mas tu foi capaz de, no meio desse conflito todo, essa polifonia das vozes, dessas muitas vozes ao mesmo tempo, escolher algo que para ti foi o caminho que te conduziu a uma libertação para ti mesma, assim, em primeiro lugar, né? Sim. Então, quando tu falou, tu dá esses detalhes, é uma coisa que eu comentei também. Ó, o Omar Nabus, seja bem-vindo também. Eu vi que chegou várias pessoas aqui também conhecidas, o pessoal lá do Projeto Seja Homem, bem feliz. O João entrou. Desculpa quem eu não dei o oi, assim, viva a voz, ao vivo, É, assim, né, quando oi tá para chegando. todos, boa Oi tarde, para boa todas noite e para todos. todos. Sejam muito bem-vindos. Então, assim, só para a gente encerrar essa partezinha antes da nossa dobradinha, uma coisa que eu acho muito bacana é quando pessoas que passam por situações assim delicadas na vida, todos passamos de alguma forma, claro, né? Mas assim, como é o teu exemplo, né? Assim como eu falei com a Pauline quando ela participou falando sobre violência doméstica e abuso e contando também a história dela, o quanto é gratificante assim para todos nós quando a pessoa rompe com o silenciamento, né? Ser capaz de falar da sua experiência, o quanto isso auxilia num processo de cura. Acredito que não somente para a pessoa, né, que está conseguindo ali também externar aquilo, porque isso também é uma forma de ressignificar, né, essa experiência, e é uma cura para nós que ouvimos, porque esses detalhes, eles interessam para esse nosso processo de reeducação. É isso que eu digo, quando tu fala, isso vem para mim, eu trago para minha vivência. Poxa, olha só, por que eu não estou dormindo bem? Né? Por que né? Então, assim, olha, por que eu estou vendo o lado, digo, todos nós, né, dentro daquela nossa tendência, né? E eu também, né? Por que a gente percebe mais essa perspectiva sempre negativa, né? Desse derrotismo, desse ir lá para baixo, né? Então, é muito rico a gente poder escutar o outro e poder aprender com ele, eu acho que é bem isso, assim. Estão reforçando, gente, porque já vai terminar, mas não acabou. Olha o fim que não é fim. É isso aqui. O fim que não é fim. A Izete contou então para a gente agora nessa primeira parte do nosso bate-papo. Bom, a gente falou muitas coisas, né, Izete, mas ela trouxe mais essa experiência para quem está chegando agora, né, de ter passado pela doença, disso ter consequências em termos da amputação e, enfim, trocamos bastante. Quem puder depois vai ficar tudo disponível aqui, acompanha, mas a gente não termina, a gente vai seguir, tá? Então eu só vou disponibilizar essa live e a gente segue, tá? É só o tempo de disponibilizar e eu já volto, tá bom, Izete? E a gente segue conversando. Se vocês puderem nos acompanhar e seguir aqui com a gente, compartilhar com mais pessoas, vai ser muito bom para que essa voz precisa chegar a muita gente, né? Muita gente.
A Xuxa já ajudou no processo, né? Não precisaria a gente aqui, mas assim, somos outras pessoas e essa voz precisa chegar, né? A mais espaços. Fiquem com a gente até loguinho, Zete. Já volto, já volto. Beijo grande, obrigada, gente.